Bom dia, pessoal. Meu nome é Lívia de Oliveira Mendes, eu sou graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e, sob orientação do professor Bruno Salles, eu venho desenvolvendo, como bolsista do PIP, Programa de Iniciação à Pesquisa, o projeto intitulado Da Masculinização à Aberração, uma análise dos discursos nas obras acerca da vida e da lírica de Sor Juana Inés de la Cruz. Este trabalho vem pretendendo analisar as obras produzidas acerca da vida e da lírica de Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana do século XVII, onde eu pretendi analisar e entender como a tópica dos amores terrenos, principalmente a hipótese da homossexualidade da poeta, passa de inexistente nos séculos XVII e XVIII para adquirir uma certa centralidade durante o XIX e o XX, principalmente nas obras de caráter biográfico. Ao fim e ao cabo, mais do que pensar o trabalho produzido por esses autores acerca da vida de Sor Juana, nós procuramos analisar os discursos que se produziram acerca destes textos e a preponderância que o tema da sexualidade ganhou com o tempo e com os intérpretes, assim como analisar a construção de uma certa memória sobre Sor Juana, muito atrelada à questão da sexualidade. O trabalho teve como objetivo geral analisar como o tema da homossexualidade, da masculinidade e da supressão da sexualidade na obra de Sor Juana foi tratado pelos autores, buscando mapear a ascensão dessa questão e como que ela se tornou uma das principais memórias sobre a autora. Com base nas obras selecionadas, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de analisar de forma crítica a literatura existente acerca do tema. A partir da análise dos discursos, nós podemos analisar como os autores movimentam certas tópicas. Para o Foucault, o discurso ele faz parte de um processo de significação que sofre modificações a partir do momento ideológico e histórico, produzindo determinados efeitos. A análise Foucaultiana do discurso, como ferramenta metodológica de pesquisa, não apenas descreve as situações através de palavras e significados, como também possibilita a criação de uma realidade possível. A metodologia que nós julgamos mais adequada foi a análise dos discursos, uma vez que ela nos oferece subsídios metodológicos e teóricos para analisar práticas sociais em campos muito diversificados. Nós podemos usar ela tanto para entender as tópicas da sexualidade doentia e da homossexualidade situacional, apontada pelos autores do século XIX, quanto para traçarmos esse discurso médico da mulher histérica, da forma como muitos autores manifestam certas restrições sobre a verdade da natureza sexual e a produção de um discurso normativo do gênero feminino pela função social da mulher. O projeto ainda está em andamento, portanto eu vou oferecer alguns dos resultados preliminares. Ao longo do processo de leitura das obras, foi possível analisar como a questão da masculinidade se constituiu no Pafandre e no Lacanau, como uma tópica da psicoanálise e como que ela implica diretamente na percepção do afeto homossexual. Nós percebemos como as ideologias vigoradas em um dado discurso são determinadas diretamente através do contexto político, social e cultural em que o autor vive, nos oferecendo, portanto, muito mais do que uma análise textual. No caso do Pafandre e do Lacanau, esse contexto é justamente o das correntes alemãs da época. A partir de tipos biológicos fixos, o masculino e o feminino, a única possibilidade que esses autores nos oferecem de interpretação para uma mulher como Sor Juana é de que ela seja orientada pelo masculino. Nós podemos ainda investigar como o século XX, com Octávio Paz, Antônio de Alatoca e José Carlos Boico, buscaram rebater a hipótese da homossexualidade e da masculinidade. Por outro lado, eles ajudaram a construir uma retórica ainda mais atrelada ao tema e restrita às argumentações de cunho patológico, como a da homossexualidade situacional e paz, onde o caráter das relações da freira com a vice-rainha é tratado como desviante, ou seja, a homossexualidade passa a ser anunciada através de um discurso médico ou de perversões sexuais. Algumas dessas considerações estão presentes numa resenha crítica feita por mim sobre a obra do Octávio Paz, publicada no portal de divulgação científica HH Magazine Humanidades em Rede, assim como a leitura dessas obras também permitiu pensar o caso de outras freiras com memórias atreladas de maneira similar à homossexualidade, como no caso da freira italiana Benedetta Carlini, a qual eu dediquei um comentário na mostra de cinema Afasta de Mim Esse Cálice, exibida no Cine Vila Rica em Ouro Preto, que também rendeu uma publicação na HH Magazine. A importância e a magnitude da obra de Sor Juana, ela nunca foram tão discutidas pelos autores quanto no século XX e XXI. Ao mesmo tempo, os aspectos de fato líricos nunca foram tão periféricos. Deste modo, foi possível perceber a importância da releitura crítica desses autores sob uma lente de interpretação tanto da análise dos discursos como das propostas de análise dos estudos de gênero,
Uma vez que essas obras podem ter influenciado diretamente na construção da memória de Sor Juana, a pesquisa tem buscado, portanto, compreender o porquê da centralidade do tema da sexualidade, em detrimento da produção de outros estudos no que tange à obra da poeta, e como que essa centralidade pode ter ajudado a fundamentar uma imagem da freira também muito centrada na sexualidade. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao FOP, Universidade Federal de Ouro Preto, pela disponibilidade, incentivo e fomento na realização da pesquisa, ao meu orientador, professor Bruno Salles, pela oportunidade, incentivo e orientação ao longo desse projeto, assim como também ao professor Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, pela disponibilidade, pela dedicação e como grande apoiador e incentivador desse projeto desde o início. Muito obrigada.